Como alcançar disciplina de maneira fácil e objetiva? Bom, o primeiro ponto, a primeira coisa que a gente vai abordar nesse vídeo é o que é disciplina para você. É um ponto de reflexão. Por quê? Porque eu costumo dizer que para a gente manter persistência, para a gente ter ótimos resultados futuramente, a longo prazo, a gente precisa ter um autoconhecimento sobre nós mesmos. Porque se você não se conhece, você já começou o jogo perdendo. Porque vai ter situações que você vai precisar se conhecer para tomar uma decisão. Se você não se conhece, você vai tomar uma decisão errônea, você vai tomar uma decisão errada que vai te prejudicar a longo prazo, certo? No seu futuro e na sua meta futura. Então você precisa se conhecer. Então, na sua concepção, você precisa saber o que é disciplina para você. Reflita sobre isso. Pause esse vídeo e pense, por longos minutos que seja, mas pense o que é disciplina para você. Para te dar um exemplo, eu vou falar o que é disciplina para mim. Disciplina para mim é eu fazer o que tem que ser feito, independente da situação. É eu me levantar da cama, independente se eu não esteja com vontade de levantar. É 5 horas, 4:30 da manhã eu me levantar para fazer o que tem que ser feito, porque eu tenho um motivo maior, eu tenho um sonho maior e eu tenho uma mudança de vida para fazer. Eu tenho que constituir, eu tenho que formatar a vida futura que eu quero ter. Isso é disciplina para mim. É manter continuidade independente da situação. Lembrando, tá? Aqui o independente da situação que eu tô falando é situações emocionais. Então, ou seja, quando você, poxa, tá triste, quando você tá com preguiça, quando você tá com, velho, muito cansado, certo? Aqui também eu tô defendendo a questão do cansaço. Você tem um ótimo sono, logicamente, mas preguiça tem diferença de cansaço. Cansaço tem a ver com cansaço físico, é o que realmente o nosso corpo sente, e preguiça é aquilo que a nossa mente cria pra gente não fazer as coisas. Então são totalmente diferentes. Então, aqui eu estou dizendo para você, independente da preguiça, independente das situações que você tem, você manter a disciplina. Teve um dia, eu vou dar um exemplo bem prático sobre isso para você entender. Teve um dia que estava chovendo pra caramba, certo? Só que eu tenho o compromisso e a responsabilidade de ir treinar pra academia. Eu fui treinar mesmo assim. Eu peguei o guarda-chuva e eu fui treinar. Isso é disciplina. É você fazer o que tem que ser feito independente do momento. Porém, tá? Porém, na minha concepção, na minha visão, na minha opinião, você precisa ter que ter um toque de paixão ao mesmo tempo em cima disso. Porque se você não tiver um toque de paixão em cima de questões de disciplina, você vai começar, mas você não vai terminar. Porque você precisa de um toque de paixão, certo? Por isso. Então, por exemplo, você tem que ter uma certa paixão, tá? Nem que seja pouca, de treinar, de ler. Por quê? Porque senão você não vai manter. Não estou dizendo especificamente que você tem que ter uma paixão pelo hábito em si, pelo comportamento de ler, mas sim uma paixão pela sua vida futura, que isso vai gerar uma motivação, que é um motivo para você continuar. Pelo menos isso, porque senão você não vai ter aquele sabor de você continuar naquela jornada. Disciplina para mim é isso, é manter continuidade em cima de hábitos que vão formatar a minha vida futura e que vão me fazer muito mais feliz, muito mais realizado do que eu já sou. Então, basicamente é isso. Mas para muitas pessoas, disciplina é concluir a sua rotina diária. Disciplina para muitas pessoas é dizer não para as coisas. Então, por exemplo, a pessoa consegue dizer não para coisas que estão acontecendo, para coisas que as pessoas pedem e acabam se valorizando. Para muitas pessoas isso é disciplina. Para muitas pessoas, concluir sua rotina diária, isso é disciplina. Então, vai depender de cada pessoa. Para muitas pessoas, concluir uma semana completa de desafios é disciplina. Então, tudo depende. Você precisa se autoconhecer para definir o que é disciplina para você. Pare um pouco para pensar e defina o que é disciplina para você. Ter um autoconhecimento sobre si mesmo é muito importante, porque isso vai facilitar perante os desafios que você tiver futuramente a longo prazo, a médio ou a curto prazo. Tudo depende do que irá acontecer no seu progresso, na sua jornada, que é algo que a gente não pode definir porque a gente não tem controle sobre a nossa vida futura. Segundo ponto que eu quero abordar com vocês é a questão de realização. O que eu quero dizer para vocês é que realização sem disciplina é só um sonho. Vocês sabem a diferença de sonho para delírio? Se vocês não sabem, eu vou explicar. Se você já sabe, você
houve essa reflexão para cada vez aprimorar o seu autoconhecimento, o seu conhecimento que você tem sobre o assunto. A diferença de sonho para delírio. Bom, sonho é aquilo que tem viabilidade e delírio é aquilo que não tem viabilidade, é aquilo que só fica no pensamento, a gente só deseja, mas aquilo não tem moral nenhuma, não tem certeza nenhuma de acontecer. Isso é delírio. É aquilo que a gente só, nossa, fica viajando ali, mas aquilo não tem chance nenhuma de acontecer. Então, essa é a diferença. Se você tem disciplina e tem realização, isso tem realmente chance de acontecer. Se você só tem a realização, mas não tem a disciplina, isso vira um delírio. Isso não tem nenhuma probabilidade de acontecer porque você não tem nenhum comportamento em cima daquilo, você não tem nenhum hábito, você não tem nenhuma ação em cima daquilo. Como você quer algo sem uma ação? Não tem como. Você precisa agir por um tempo indeterminado, então por um certo tempo indeterminado para aquilo acontecer. Então, se você não tem disciplina, velho, sem realização. Eu quero dizer para você que quando você pratica a disciplina em cima da sua realização, em cima da realização que você quer a longo prazo, aquilo começa a ficar mais fácil, menos complexo para você. O comportamento se torna automático, então, ou seja, você não precisa se desgastar tanto. Nota uma coisa, se você treina na academia, você vai notar que no começo é muito complexo, é muito difícil, é muito complicado você manter a disciplina e você ir lá treinar porque você sente um monte de dor. Só que quando você entende que dor é igual a transformação, então, ou seja, a dor que você sofre hoje, logicamente, se for uma dor inteligente de certa forma, a dor que você sofre hoje é a transformação que você vai ter amanhã, você começa a entender melhor essa situação e conforme o tempo você começa aquele comportamento que você toma começa a ficar mais fácil e menos complexo na sua vida. Então no começo, cara, ir para academia é complicadíssimo, é dificílimo e dói, porque dor é igual a transformação. Para você ter transformação, você precisa ter uma certa dor, lógico, uma dor inteligente, certo? Não vai se desgastar de uma forma que não seja inteligente só perder o seu tempo. Mas dor é igual a transformação. Quando você vai para academia, no começo é complexo, no começo é difícil, mas quando você entende isso e começa a repetir aquele comportamento de ir para academia independente da dor, independente da situação, ou seja, mantendo a disciplina, a continuidade no hábito que você precisa, conforme o tempo, daqui a 2, 3, 4, 5 meses, aquele comportamento vai se tornar automático. E quando se torna automático, aquilo faz parte da tua identidade. E quando, meu amigo, presta atenção nisso, quando um comportamento, um hábito, através da disciplina, se torna automático e faz parte da sua identidade, você fica imparável. Porque aquilo que faz parte da nossa identidade é aquilo que dificilmente vai sair da nossa vida. Só para vocês entenderem uma questão, tá? Identidade, na tradução grega, significa identidem, ou seja, significa o seu ser que se repete. Vou repetir novamente. Identidade, na Grécia, no sentido grego, significa identidem, que nada mais é o significado de identidem na Grécia, na antiga Grécia, significa o seu ser que se repete, ou seja, aquilo que você faz, o seu comportamento que é repetitivo na sua vida. Então, ou seja, quando o hábito de ir para academia faz parte da sua identidade, significa que aquilo ali já é natural, já é automático para você. Você já está anos e anos fazendo aquilo e aquilo já faz parte da sua identidade. Natan, como assim aquilo faz parte da sua identidade? Vamos lá, vou me aprofundar e vou explicar melhor para você. Para um comportamento fazer parte da sua identidade, automaticamente a sua personalidade tem que estar alinhada com aquela identidade. Então, ou seja, qual é a identidade, qual a personalidade que uma pessoa que treina há 10 anos na academia tem? De uma pessoa forte, eu estou dizendo em físico, certo? De uma pessoa forte, de uma pessoa que de certa forma se destaca porque a questão do físico dela chama atenção. Então, o que acontece? Isso acaba fazendo parte da identidade dela. Como assim Natan faz parte da identidade dela? Bom, quando as pessoas vão falar sobre ela, quando as pessoas vão citar sobre ela como exemplo, elas sempre tomam essa opção. Então, ou seja, elas estão ali falando do Pedro, por exemplo. Nossa, tu viu o que o Pedro fez hoje, não sei o que, não sei o que.
Aí a outra pessoa, ué, como assim Pedro? Não me lembro desse Pedro. E aí o que essa pessoa vai fazer para associar ao Pedro a personalidade dele, a identidade dele, para outra pessoa se lembrar? No exemplo aqui, tá? Não, o Pedro é aquela pessoa fortezinha, que treina, forte. Então, ou seja, quando a pessoa alinha essa personalidade com o Pedro, significa que isso já fez parte já fez parte da identidade dele. É aquilo que a pessoa consegue linkar, certo? Faz parte da tua identidade. Quando faz parte da tua identidade, é muito difícil você se desligar daquele hábito. Por quê? Imagina você na frente do espelho ver a sua identidade que você tanto amou, que as pessoas te reconhecem e te elogiam por aquilo, indo embora. Imagina você na frente do espelho vendo o seu corpo que você sempre teve, logicamente sempre não, mas nos últimos 10 anos teve, porque você formatou os 10 anos na academia, firme, disciplinado pra caramba, olhando no espelho e vendo aquele corpo indo embora. É muito difícil, é muito complexo você se desvincular desse comportamento, porque você não quer ver isso. Então, automaticamente, você nunca vai parar, você nunca vai desistir. E esse é o poder de formatar um hábito e uma identidade. Só que tem um ponto. Um hábito, para ele ter continuidade, ele precisa ter disciplina em cima dele. E é esse o tema do vídeo. Então, a meta desse vídeo é você desenvolver disciplina. Primeiro, na verdade, você começar com um comportamento. Em cima desse comportamento, você transformar ele em hábito. E entre comportamento e hábito, você implementar a disciplina para chegar ao ponto de fazer parte da sua identidade. E quando fazer parte da sua identidade, imparável. Você não vai parar mais, porque você não vai ter vontade nenhuma e não vai ter coragem nenhuma de fazer aquele hábito, aquele comportamento sair da sua identidade. Terceiro ponto é se reconectar consigo mesmo. Aqui está, sim, a questões de autoconhecimento. Então, ou seja, o que você quer no futuro, quais os seus sonhos, quais as suas metas, seus objetivos, quais são os seus valores, o que é propósito, qual é o seu propósito, o que é sucesso para você, qual a sua essência. Você realmente fazer essas perguntas para si mesmo, independente do tempo que demorar você respondê-las para si mesmo, para assim você ter um autoconhecimento sobre si mesmo, certo? É muito importante, velho, você saber todas essas questões, você se entender. Tem muitas pessoas que se tu chegar, veja bem, isso é muito surpreendente e é algo que eu realmente olho, paro para pensar e olho assim, cara, como é que pode? Tem muitas pessoas que se você sair na rua e perguntar um monte de coisas para elas sobre elas mesmas, então, ou seja, seus valores, sua essência, seus princípios, suas prioridades, seus sonhos, seus objetivos, suas metas. Se você perguntar tudo isso para elas, na maioria das vezes elas não vão saber te responder, te dar uma resposta concreta. Mas se você perguntar do fulaninho lá, o vizinho dela, a pessoa que mora na rua dela, no condomínio dela, ela vai saber te responder. Então, ou seja, ela sabe mais da vida dos outros do que da própria vida dela. Ela conhece mais o outro do que conhece ela mesma. Ela sabe o sonho que o fulaninho quer ter, mas não sabe o sonho que ela quer ter. Não sabe a vida futura que ela quer ter. Ela é totalmente desorganizada nessa questão de planejamento. Ela não tem visão, concepção daquilo que ela quer futuramente. E aqui, tá, quando eu falo ter um plano, ter uma meta, saber o que você quer futuramente, é realmente ficar só no planejamento, porque a gente realmente deve vivenciar só o presente e ter no futuro só aquilo que a gente quer, mas não vivenciá-lo. Mas, igualmente, ela não tem isso na cabeça dela, não tem isso na mentalidade dela. Isso realmente é preocupante, certo? Porque a pessoa foca nos outros e não foca nela. E eu tenho uma frase muito boa que eu falo diariamente, toda hora, para os meus mentorados, que é o quê? Tudo que a gente foca expande. Se você focar na vida dos outros, quem vai expandir é os outros, não você. Você só vai ficar de telespectador. Você só vai ficar ali na plateia assistindo o sucesso dos outros e não vai ter o seu sucesso. Agora, quando você foca em si mesmo, o que vai acontecer? Você vai expandir. Porque tudo que a gente foca expande. Se você foca em você, você expande. E automaticamente, quem vira o palestrante no palco é você. Quem é o personagem principal da sua vida é você. Quem é o ator principal do seu filme, da sua novela, é você. Então, ou seja, foca em você. Busca ter um autoconhecimento sobre si mesmo, sobre as coisas que você quer conquistar, sobre as coisas que você quer ter, sobre o que você é hoje, quem é você. Quem é você, velho?
Se eu te fazer essa pergunta, é uma pergunta muito profunda, que faz você refletir por muito tempo. Quem é você? Escreva pelo menos 10 linhas de quem é você. Você consegue escrever essas 10 linhas? Com conteúdo denso e um conteúdo profundo em cima disso? Eu não estou falando, eu sou fulano de tal, nasci em tal, tenho tal idade. Não, isso aí é supérfluo. Isso aí é coisas que ficam na superfície. São coisas que fúteis. Não tem sentido algum. Estou falando de uma forma profunda. Você escrever de uma forma profunda quem é você, os seus desejos, suas metas, seus sonhos, qual a sua personalidade, o seu jeito de ser. Isso é muito importante. 99,9% das pessoas não sabem quem elas são, mas sabem da vida do vizinho, sabem da vida do fulaninho. Começa a focar em você. Começa a se autovalorizar e começa a ter um autoconhecimento sobre si mesmo. Para assim você entender quando os desafios aparecem na sua vida, para assim você entender quando as coisas começarem a acontecer na sua vida, para assim você entender o porquê que tudo está acontecendo na sua vida e a forma que você tem que agir. Importante essa questão. Por exemplo, tá? Quando você se conecta com o seu propósito, fica muito mais fácil de você desenvolver essa disciplina, porque aquela decisão vai se tornar consciente sua. Então, ou seja, não vai ser uma obrigação de você fazer, certo? Por quê? Porque você tem um propósito em cima daquilo. Então, foi você mesmo que escolheu, foi você mesmo que se conscientizou e você escolheu aquilo para sua vida. Então, aquilo, logicamente, fica mais fácil, fica um caminho disciplinado para você manter, um caminho ótimo para você manter na sua vida. É muito importante isso, você saber o seu propósito também. Qual é o seu propósito? Tem muitos propósitos de vida que você pode desenvolver e você se autodescobrir, mas isso vai depender da sua personalidade, do seu jeito de ser, da forma que você é. O quarto ponto é a questão das afirmações, o poder que a afirmação tem. Vamos lá, quando você se acorda todos os dias de manhã e afirma para você mesmo, olhando no espelho, dizendo que você é uma pessoa disciplinada, você se comprometeu, você se responsabilizou para ser e por ser uma pessoa disciplinada, você é uma pessoa focada, você se comprometeu com isso, você cada vez mais vai se conscientizando dessa questão. Você tem que entender que todos os comportamentos, todas as coisas, as falas que acontecem na nossa vida, elas vão para o nosso inconsciente. E o nosso inconsciente nada mais é do que a parte do nosso cérebro que tem o comportamento automático. Então, ou seja, tudo que você repete inconscientemente, então, ou seja, automático, é porque você aprendeu e depois passou para o seu automático. Então, por exemplo, quando você vai dirigir um carro, certo? Um carro que é manual, não é um carro automático. No começo, lá na autoescola, você teve que conscientemente aprender a trocar a marcha, a saber a hora de acelerar, a saber todas as coisas que você precisa saber. Mas hoje em dia, depois de 5, 10 anos que você faz isso, você não precisa se conscientizar da forma que você tem que trocar a marcha, o momento que você tem que trocar a marcha. Por quê? Porque aquilo já foi para o seu inconsciente. Quando vai para o seu inconsciente, o comportamento se torna automático. E é isso que eu quero que você entenda. Quando você tem afirmações positivas, falando, não só falando, logicamente, agindo e sendo uma pessoa disciplinada, mas ao mesmo tempo falando para si mesmo que você é uma pessoa disciplinada, você se conecta com a força interior e automaticamente traz isso para o seu inconsciente. Isso se torna um comportamento automático, porque o seu inconsciente vai confirmando, a sua mente, a sua mentalidade vai cada vez mais confirmando isso, e automaticamente você começa a realmente ser uma pessoa disciplinada, porque o seu inconsciente manda essa mensagem, o comportamento vira automático, certo? Ir para academia todos os dias é automático, ler é automático, estudar é automático, ajudar as outras pessoas é automático. Tudo vira automático quando vai para o seu inconsciente, seja para o lado negativo, seja para o lado positivo. Quando você fuma, por exemplo, pela primeira vez, você não sabe nem fumar direito, só que os seus amiguinhos te ensinaram a fumar em primeiro momento. Então, nesse momento, você está utilizando o consciente, ou seja, o presente, é aquilo que você está fazendo, é aquilo que você está aprendendo. Depois isso passou para o seu inconsciente, conforme o tempo, isso passou para o seu inconsciente. Então, ou seja, um comportamento automático. Então, para você fumar hoje em dia,
é bem fácil e menos complexo para você, é automático. Você simplesmente pega ali o cigarro ali, coloca na boca e quando vê você já está fumando. Por quê? Porque já é inconscientemente. Para você pegar a carteira é inconscientemente. O comportamento vira automático. Mas a gente vai trazer esse comportamento, utilizar essa ferramenta de um lado positivo, com afirmações positivas. Porque cada vez mais você vai martelando e confirmando no seu cérebro de que realmente você é aquela pessoa. E quando você faz isso, automaticamente essa mensagem vai para o seu cérebro. Quando essa mensagem vai para o seu cérebro, de tanto você repetir, ela vira uma vibração. Quando ela vira uma vibração, quando ela se transforma em uma vibração, ela se conecta com a força superior, com o universo ou com Deus, tanto faz, que você a sua religião que manda nessa questão, certo? E automaticamente as coisas começam a acontecer. Por isso, tá? Por isso que muitas pessoas, olha o poder da fala, tá? Agora você vai cada vez mais conscientizar e vai começar a pensar, poxa, isso é verdade, isso que o Natan tá falando é verdade. Muitas pessoas, se você parar para perceber, talvez você já foi essa pessoa ou essa pessoa, ou convive com pessoas que fazem isso e que realmente acontece. Tem muitas pessoas, por isso que eu falo que não tem espaço para vitimização, não tem espaço para reclamação nesse mundo, porque a tua vida só piora. Tem muitas pessoas que começam a reclamar, começam a falar, se expressar de uma forma que elas se tornam vítimas da vida. E aí elas começam, minha vida tá difícil, minha vida tá complicada, minha vida tá um terror, minha vida tá complexa, nada funciona, eu sou ruim e etc. Pode perceber, cara, daqui a 2 meses a vida dela vai estar pior do que estava antes. Logicamente por conta dos comportamentos que ela tá tendo, mas ao mesmo tempo porque ela vibra ela começa a vibrar nessa vibração negativa. E é aí que a coisa começa a piorar. Então, ou seja, esse é o poder da fala, velho. É o poder da fala. Se você fala que a sua vida tá uma merda, tá terrível, tá tudo dando errado, só vai piorar. Se você se conscientiza e fala, se expressa, coloca na sua cabeça que aquilo é um desafio e que vai melhorar, melhora. Pode ter certeza disso. Lógico, isso depende do seu comportamento também, mas é muito importante você utilizar a fala como ferramenta para melhorar a situação. Isso para ser disciplinado não é indiferente. É aquilo que eu estou falando, é utilizar essa ferramenta do lado positivo, mas tem muitas pessoas, muitas mesmo, principalmente as pessoas vítimas, que utilizam para o lado negativo, que prejudica, que inferioriza essas questões e acaba prejudicando a própria vida dela e piorando essa situação. E aí muitas pessoas, nossa, parece que quanto mais eu falo, mais coisa acontece. Lógico. Por quê? Porque você está se conectando com uma vibração. Esse seu sentimento vira uma vibração. Qual é o sentimento? O sentimento é de tristeza, de raiva pela sua vida está sendo uma merda, uma vida medíocre. E isso acaba se conectando com a vibração. E essa vibração se conecta com a força superior. E aí realmente a sua vida só vira mais merda ainda. Mais problema acontece para piorar a sua situação. Por quê? Porque você está se conectando com aquilo. Então, cuide as falas, cuida com o que você fala e começa a expressar positivamente. Lógico, o comportamento é muito importante. Não adianta você sentar, deitar no sofá e ficar falando, eu sou melhor, eu sou disciplinado. Não, você não é, meu amigo. Você só vai ser disciplinado se você tiver um comportamento. Mas é muito importante você utilizar essa ferramenta de fala para cada vez mais confirmar no seu cérebro e se tornar uma vibração. O quinto ponto, a quinta informação preciosa para você utilizar para desenvolver a disciplina que vai te levar ao sucesso é acordar nesse exato momento. É agir agora. Você vai terminar de ver esse vídeo e você vai começar a agir. Você vai começar a implementar uma ação em cima daquilo que você quer para, a longo prazo, ter sucesso. É muito importante você agir nesse exato momento. Eu não estou falando de amanhã, não estou falando de semana que vem, não estou falando depois de semana que vem, não estou falando daqui a um mês. Eu estou falando agora, nesse exato momento. Independente do que estiver acontecendo, independente do seu momento, independente daquilo que está em torno da sua vida. Comece. Não seja perfeccionista ao ponto de querer começar só quando as coisas estiverem
dando certo, só quando as coisas estiverem boas. Por quê? Porque as coisas não vão ficar boas, as coisas não vão melhorar enquanto você não agir. Você não vai ser disciplinado enquanto você não agir. Você não vai conseguir a vida dos seus sonhos enquanto você não agir. Você não vai conseguir a sua Ferrari que você tanto sonha enquanto você não agir. Você não vai conseguir sair da procrastinação se você não agir. Você não vai conseguir manter bons hábitos na sua vida se você não agir. Você não vai conseguir a mansão que você quer se você não agir. Então, nesse momento, nada importa sem ser a ação, certo? Sem ação não tem nada. E quanto mais tempo passa, menos tempo você tem para chegar no seu sucesso, para chegar no seu objetivo final, para chegar na sua meta, para ter realizações, para mudar a vida da sua família, para mudar a sua vida, e você tem menos tempo de vida. Você tem menos tempo para mudar, certo? Então, agora você tem tanto tempo para mudar a sua vida. Amanhã, esse tempo diminui. E depois de amanhã, diminui de novo. Porque você está chegando mais perto de ir embora desse mundo. Então, isso eu não estou te aterrorizando, e sim te informando de que você precisa agir, você precisa ter uma ação para sair desse lugar que você está, do lugar da mediocridade. E lembrando, mediocridade vem da questão da média, ou seja, você ser igual aos outros. E não igual, eu estou dizendo, tá? Questões. Igual, o que eu quero dizer com isso é que, perante a Deus, perante aquilo que você acredita, nós somos iguais. Mas perante nós mesmos, nós não somos iguais. Então, ou seja, para Deus, todos nós somos iguais. Nós somos filhos dele. Mas, se comparar com nós mesmos, nós não somos iguais. São vidas diferentes, resultados diferentes, comportamentos diferentes, pensamentos diferentes, mentalidade diferente. Então, haja. Comece agora. Nesse exato momento.